falar em gatilhos do prazer? Não? E aquela sensação de querer que as coisas dêem sempre certo, aquela busca pela realização plena que pode acabar gerando cada vez mais frustrações? Esse é o tema da nossa entrevista agora. A gente vai receber, para poder entender mais sobre este assunto, a psicóloga Alessandra Araújo. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. É um prazer falar com você. Muito obrigada, prazer é todo meu. Alessandra, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse o que são esses gatilhos de prazer. Gatilhos de prazer são quando eu busco dentro do meu dia a dia algo que ative a minha dopamina. Dopamina é o nosso organismo, nosso hormônio de prazer. Ele dá aquela sensação gostosa, aquela sensação de estar cada dia que passa melhor e bem. E aí, quando eu passo por uma sensação ruim, de dor, de angústia, o que eu faço? Eu vou atrás desses gatilhos, que pode ser compras, pode ser jogos, pode ser uma alimentação. E, doutora Alessandra, na sua avaliação, né, no mundo que a gente vive hoje, o que mais contribui para que a gente tenha cada vez mais, né, a busca por esses gatilhos de prazer? O que a gente está fazendo, né, de errado? O que a gente tem que mudar? O que o ser humano tem que reavaliar? A gente está vivendo uma realidade hoje em dia em que tudo tem que ser muito pleno, né? Que tudo tem que ser muito bom. A gente não pode mais sentir a sensação do não, de receber o não dos pais, de receber o não na escola, de receber o não no trabalho, na sociedade. Então, quando eu tenho essa possibilidade desse não, o que eu faço? Eu vou correr atrás para poder eu sentir o oposto, que é essa sensação de prazer. Então, a gente vive num mundo que está constantemente numa agitação, numa correria. Você acorda, você já tem N coisas para poder fazer durante o dia e você precisa dar conta de tudo. E aí você olha na internet, olha no Instagram, o que você vê? Fala uma vida boa, né? Alessandra, por que a gente acaba se viciando nisso? Essa busca por estar sempre ali querendo que as coisas saiam o mais perfeito possível. Primeiro, muitas pessoas vêm por causa da questão do perfeccionismo. E quando eu faço algo legal, quando eu faço algo bom, isso me dá prazer. É biológico mesmo. Não é nada, eu simplesmente só vou fazer isso para obter aquilo. Não. O corpo da gente libera dopamina. Na liberação de dopamina, a serotonina também se eleva. E aí você vai tendo o quê? Respostas positivas. E aí, quanto mais resposta positiva você tem, mais você quer. Mais você quer. Mais você quer. Então, se atentar muito a essa necessidade de superar e ter muito aquilo que é bom é um pouco doentio. Eu falo que na vida a gente tem que viver a experiência ruim e a gente também tem que viver a experiência boa. E que todos os dois lados faz a gente crescer e evoluir, tanto como pessoa, como dentro da nossa saúde mental também. Doutora Alessandra, né, nesse ponto que a senhora falou, de cada vez buscar mais, né, querer mais essa sensação de plenitude, né, que a dopamina ela traz ali para o nosso organismo. Quando que eu vou ali me atentar, né, aos sinais e procurar ajuda, né, procurar ali um tratamento, como que funciona? A maioria das pessoas, elas não tem essa percepção que eles estão extravasando, né? Que eles estão evoluindo nessa quantidade. Então, uma coisa que eu falo, se alguém ao seu redor, no convívio, nas redes sociais, fala para você que tá ruim, que você tá exagerando e tudo mais, então comece a prestar atenção. E outro fator é quando aquilo que eu busco, aquilo que eu realizo, ele começa a deixar a minha vida disfuncional. Como assim, Alessandra? Eu trabalho e aí eu já deixo de trabalhar para poder eu jogar. Então, eu deixo de praticar um esporte porque eu gosto de me alimentar de uma forma inadequada. Então, tudo que começa a exagerar e fazer com que as minhas relações sociais elas comecem a se distanciar, é o momento de começar a observar e pedir ajuda.
Existem hoje em dia muitos profissionais da rede psicológica, psiquiátrica, né? Até os próprios cardiologistas, hoje eles têm um olhar muito nesse sentido, do que está sendo muito exagero dentro da nosso convívio social. Alessandra, e como sair desse tipo de vício, né? Porque a gente, eu falo até por mim mesma, a gente quer o que é bom, né? Isso é normal, a gente quer o que é bom, a gente quer se sentir bem. Como tentar sair disso? Existem alguns mecanismos que dá para a gente poder sair dentro de um processo de psicoterapia, né? Então, semanalmente, encontrando um psicólogo, trabalhando essas demandas, vendo quais são os gatilhos, a gente consegue sair. Existem alguns casos que não. O vício ele se torna tão forte, tão pesado, que aí eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Aí eu tenho que entrar com medicação. Em alguns casos, existem a internação, é necessária, né? Então, o tratamento é essa percepção, em que estágio que eu estou. Eu preciso de um psicólogo? Eu preciso de um psiquiatra? Eu já estou no lugar da internação? E nunca ter vergonha. Não precisa ter vergonha daquilo que se passa. Hoje, a gente vive num mecanismo de muitas emoções. Então, diante das emoções, eu só preciso ser forte. Porque quando a gente busca ajuda, a gente está mostrando fortaleza, a gente não está mostrando fraqueza. Doutora Alessandra, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, queria saber de você, na sua avaliação, se nós continuarmos a sociedade nesse ritmo, né, o que vai ser no futuro? Para onde a gente está caminhando? Infelizmente, para uma sociedade muito adoecida, tomada, né, pela depressão, tomada pela ansiedade e pela necessidade de suprir o seu autodesejo de realização e também de suprir muito o desejo do outro. E aí a gente acaba se desconectando, a gente acaba se desconhecendo, não reconhecendo. E uma coisa que eu falo para você, que quanto mais a gente se afasta da nossa essência, do nosso verdadeiro eu, daquilo que eu gosto, a gente acaba adoecendo, e não só psicologicamente, porque tem uma frase de Freud que diz que quando a minha boca cala, o meu corpo fala. Então, hoje em dia, a gente vê muitas doenças que se chamam doenças psicossomáticas, colesterol, diabetes, a fibromialgia. Por quê? Porque eu retenho minhas emoções, eu retenho esse meu verdadeiro eu em prol de satisfazer o outro. Perfeito, conversamos com a doutora Alessandra Araújo, que é psicóloga, sobre gatilhos de prazer. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior.